Olha, vamos começar com uma imagem bem forte. Na Roma Antiga, o filósofo Sêneca, ele defendia que afogar recém-nascidos débeis ou anormais, isso não era ódio, sabe? Era tipo razão para proteger a sociedade. Nossa, é pesado. E em Esparta, bom, o destino era parecido. O abismo. É um ponto de partida, assim, duro, mas acho que essencial para a nossa análise de hoje, né? Vamos investigar como as sociedades, ao longo dos séculos, perceberam e trataram as pessoas com deficiência. É uma história com muitas sombras, mas, olha, também com alguma luz. Exatamente. Vamos fazer essa viagem desde essas práticas bem brutais da antiguidade, Uhum. passando pela complexa Idade Média, até chegar nos avanços mais recentes, aqueles impulsionados pela ciência, pela filosofia e, claro, pelos movimentos de direitos humanos. E vamos dar uma olhada também na realidade brasileira, né? E nos marcos internacionais que realmente mudaram o jogo. Perfeito. A nossa conversa, então, ela se baseia em fontes acadêmicas que mapeiam essa evolução toda. Sim, elas ajudam a gente a entender como os conceitos tipo deficiência, integração, inclusão, como eles foram mudando. E também quem foram as figuras-chave, né? As pessoas que abriram caminho para a educação especial. Então, o nosso objetivo aqui é traçar essa trajetória, entender como as percepções, o tratamento, como tudo isso mudou com o tempo, influenciado por cultura, religião, superstição. E aí, eventualmente, pelo pensamento científico e pela luta por dignidade, né? Isso, tudo isso para chegar nas ideias de hoje, de inclusão e algo super importante, a prevenção. Vamos então começar essa exploração pela antiguidade. Certo. A antiguidade, de um modo geral, valorizava muito a força, a perfeição física. Essa citação do Sêneca em Roma, ela reflete bem essa mentalidade, né? A eliminação como uma forma de preservar a força da comunidade. Difícil de imaginar hoje. Pois é. E na Grécia, especialmente em Esparta, esse culto ao corpo ideal levava a práticas bem parecidas. Tinha um exame dos recém-nascidos pelos anciãos e, se fossem considerados frágeis... Já era. Um monte de taijeto. Exatamente. Era a eliminação. E mesmo quando não eliminavam direto, o abandono era comum, né? Como lá no Rio Tibre, em Roma. É até irônico pensar os romanos tão avançados na engenharia sanitária que preveniam doenças Sim, ironia total. e, ao mesmo tempo, tinham essas práticas tão cruéis com quem nascia com alguma deficiência. E esse abandono, olha, tinha um lado ainda mais perverso. Muitas dessas crianças, elas eram recolhidas, mas não por compaixão, sabe? Para quê? Então, Para serem exploradas na mendicidade, era um negócio que chegava ao ponto de raptarem e até mutilarem crianças de propósito. que horror. Terrível. Havia algumas nuances legais, tipo, proibia-se matar crianças não monstruosas antes dos 3 anos, mas a regra geral era a exclusão ou então a exploração. Alguns poucos acabavam como bobos da corte ou em trabalhos humilhantes, mas a norma era a rejeição mesmo. Mas aí o cristianismo primitivo começa a trazer uma ideia diferente, né? Bem radical para a época. Sim, sim. A noção de que todas as pessoas, não importa a condição física ou mental, têm uma alma. São filhos de Deus. Isso foi uma quebra, sim, fundamental com a visão greco-romana. Uma mudança de perspectiva total. Exato. Sugeria que essas vidas tinham um valor intrínseco que não deveriam ser descartadas. Essa semente de valorização, mesmo que na prática nem sempre fosse seguida, né? Mas ela vai marcar a transição para a Idade Média. E aí chegamos na Idade Média, que a gente sempre associa com, bom, superstição, declínio das condições de vida. Como é que isso afetou as pessoas com deficiência? Olha, de fato, houve um retrocesso grande na higiene, na saúde pública. Isso levou a epidemias, né, peste, lepra, que deixavam muitas sequelas. E num contexto de ignorância e com uma forte influência religiosa, A culpa era do divino ou do demônio? exatamente, as deficiências eram vistas frequentemente como castigo divino ou possessão demoníaca. E isso alimentava práticas místicas, exorcismos e, claro, a marginalização. A pessoa ficava à margem. Mas, peraí, a Idade Média não foi só isso, né? A gente vê também o lado da caridade cristã aparecendo. Precisamente. Essa é a grande ambivalência medieval. Caridade de um lado, castigo do outro.
proteção e segregação. Como assim? Por um lado, as igrejas, os conventos, eles começam a acolher algumas pessoas com deficiência. Surge até a primeira colônia agrícola para deficientes mentais, lá na Bélgica, no século XIII. Interessante isso. Mas por outro lado, a ideia de castigo, de possessão, continuava muito forte. Chegava a justificar até violência, sabe? Como forma de salvar a alma do demônio. Nossa. E teve algum avanço legal nesse período? Você mencionou algo. Sim, teve um marco importante. A Lei de Prerrogativa Regis, na Inglaterra, em 1325. Foi a primeira vez que uma legislação reconheceu a necessidade de proteger os bens e a sobrevivência dos considerados idiotas, na linguagem da época. E qual a importância disso? Foi um primeiro passo, ainda que tímido, para um reconhecimento legal. Distinguia juridicamente essas pessoas dos doentes mentais e colocava sob a tutela da coroa. Entendi. Então, o legado medieval é essa mistura complexa. Não é preto no branco. Exato. A rejeição quase total da antiguidade ela dá lugar a uma ambiguidade. Tem proteção, tem acolhimento, mas muitas vezes segregado, né? Visto como caridade para esconder o incômodo, como o pessoal te apontou, e ao mesmo tempo convivendo com a punição, com o misticismo. O cristianismo mudou a base ética, mas a prática continua cheia de contradições. Ok. Avançando então. Renascimento e Iluminismo. Séculos XVI a XVIII. A tal da razão começa a ganhar mais espaço. Como é que isso se refletiu na visão sobre a deficiência? Foi um período viragem, mas, olha, bem lenta. Ainda tinha ecos da dureza medieval, com certeza. A Inquisição, a Reforma. Lutero mesmo chegou a dizer para afogá-los ou orar por eles. Pesado. Muito. Mas aí surgem figuras como Paracelso, lá em meados do século XVI. Ele começa a desafiar a visão puramente teológica, sabe? E a propor que a deficiência mental, cretinismo, idiotia e os termos da época, era, na verdade, um problema médico, talvez congênito, hereditário. Saindo do campo só da religião e da moral. Exatamente. E a filosofia, imagino que teve um papel fundamental aí também, a crucial. O John Locke, no finalzinho do século XVII, com a ideia da mente como tábula rasa. A folha em branco. Isso, uma folha em branco a ser preenchida pela experiência. Isso abriu uma porta enorme para a possibilidade de educar todas as mentes. Entende? Faz todo sentido. E quase na mesma época, um médico, Thomas Willis, começou a relacionar a idiotia com alterações na estrutura do cérebro, lançando as bases para uma compreensão mais biológica. Essas ideias filosóficas e médicas foram, decisivas. E como é que essas ideias novas, então, prepararam terreno para a educação especificamente? Bem, a ênfase na experiência do Locke influenciou muitos pensadores da educação. Rousseau, Pestalozzi, Froebel, eles começaram a desenvolver métodos pedagógicos que valorizavam a observação, a adaptação ao ritmo do aprendiz. E todo esse fermento intelectual, pedagógico, culminou no trabalho pioneiro de quem? Jean Itard, lá no comecinho do século XIX. Itard, o famoso pai da educação especial. Muito por causa do trabalho dele com o Victor, né? O Selvagem de Aveyron. Sim, o caso do Victor é emblemático. Um menino encontrado vivendo isolado na floresta, Itard, que já tinha experiência com surdos, se dedicou anos a tentar educá-lo. Ele usou métodos sistemáticos de estimulação sensorial, de treino. E deu certo? Olha, os progressos do Victor foram limitados. Mas a tentativa do Itard foi revolucionária. Demonstrou a crença na educabilidade mesmo nos casos mais desafiadores e lançou as bases metodológicas para a educação de pessoas com deficiência intelectual. Foi um marco. E quem mais se destacou nesse século? Tão importante esse século XIX de pioneirismo. Teve Edward Seguin, que foi discípulo do Itard. Ele foi crucial. Sistematizou, expandiu os métodos do mestre, deu muita ênfase no treino sensório-motor, adaptando a abordagem ao nível de cada um. Ele acreditava firmemente que o progresso era possível se o método fosse certo. Então não era só Itard? De jeito nenhum. Enquanto Seguin focava no uso, outros trabalhavam em áreas específicas. Tinha o Valentin Haüy, pioneiro na educação de cegos, que criou as letras em relevo, o Esquirol, que fez distinções importantes entre deficiência intelectual, que ele via como uma condição, não uma doença, e a doença mental adquirida. E a medicina?
acompanhou esses avanços na pedagogia? Acompanhou sim. Em 1866, o Langdon Down descreveu detalhadamente a síndrome que hoje leva o nome dele, né? Na época chamavam de mongolismo. Isso deu um impulso enorme para a pesquisa sobre as bases biológicas das deficiências intelectuais. Entendi. E já no comecinho do século XX, tem a Maria Montessori, médica, pedagoga. Ela refinou os métodos do ITARD e do Seguin. Criou materiais didáticos super inovadores para a autoeducação, defendia um respeito profundo pelo ritmo da criança e um papel muito ativo e preparado do educador. O trabalho dela, na verdade, influenciou a educação como um todo, não só a especial. Uau! Uma verdadeira revolução estava acontecendo então. E aqui no Brasil, como é que essa história se desenrolou por aqui? Olha, no Brasil, as iniciativas demoraram um pouco mais para ganhar força, para ganhar escala. Tivemos marcos importantes já no século XIX, sim, o Instituto Benjamin Constant para cegos e o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ambos no Rio. Mas eram iniciativas isoladas? Bastante isoladas. De modo geral, até meados do século XX, o atendimento era bem escasso e muitas vezes tinha um caráter puramente assistencialista, sabe? Não tanto educacional. E o que foi que impulsionou a mudança a partir dos anos 1950? Foram principalmente campanhas governamentais, mas elas foram muito influenciadas por movimentos que vieram da sociedade civil, como as APAES, as Sociedades Pestalozzi. Ah, claro. As APAES são super importantes. Muito. Aí o governo criou campanhas específicas. Para surdos, SESB 57, para cegos, SENEC 58, para deficientes mentais, SEREDEM 60. Depois, a LDB de 1971 falou num tratamento especial para os excepcionais. E em 73 surgiu o CENESP, o Centro Nacional de Educação Especial, tentando centralizar as ações. Mas essa estrutura centralizada, ela funcionou bem ou teve críticas? Teve críticas importantes, sim. O pesquisador Marcos Mazzotta, por exemplo, ele apontou problemas sérios. Primeiro, a falta de uma política nacional que fosse realmente coesa. E, principalmente, a distância enorme entre o que estava na lei, a retórica da integração, e a prática real. Que era... A prática era, na maioria das vezes, a segregação em instituições especializadas, muitas delas privadas. Ele argumentou que a integração na escola comum era mais discurso do que realidade efetiva no Brasil daquela época, sabe? Entendo. E além disso? Além disso, nos anos 90, teve muita instabilidade administrativa no órgão de educação especial dentro do MEC. Isso dificultou muito a criação de políticas de longo prazo mais consistentes. Ok. Enquanto o Brasil buscava seu caminho, com esses percalços, o cenário internacional pós-Segunda Guerra foi se tornando fundamental para uma mudança global de paradigma, certo? Absolutamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, já foi a base de tudo. Afirmou o direito de todos à educação, o valor inerente de cada ser humano. Depois, mais tarde, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, reforçou a não discriminação e o direito das crianças com deficiência a uma vida plena, à integração social. Está lá no artigo 23. E em termos de ações mais focadas na educação mesmo? Bom, teve a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Chongqing, na Tailândia, em 1990. Ela reafirmou esse compromisso global com a educação básica para todo mundo. Mas o grande marco para nossa discussão aqui é, sem dúvida, a Declaração de Salamanca, de 1994. Salamanca, por que ela foi tão importante assim? O que ela trouxe de novo? Salamanca representou um compromisso mundial muito explícito com a educação de todas as crianças, incluindo aquelas com necessidades educativas especiais. Mas, e aqui está o ponto-chave, dentro do sistema regular de ensino. A escola comum para todos. Exato. Defendeu as escolas inclusivas como o meio mais eficaz para combater a discriminação e para construir sociedades mais acolhedoras. Foi um divisor de águas, porque promoveu a ideia de que não é a criança que tem que se adaptar à escola. Mas o contrário. Isso. É a escola que tem de se adaptar às necessidades de todas as crianças. Isso tem tudo a ver com a mudança dos conceitos, né? De integração para inclusão.
Explica um pouco melhor essa diferença. Exatamente. A integração, ela focava em preparar a pessoa com deficiência para caber na sociedade ou na escola que já existia. O peso da adaptação ficava no indivíduo. Entendi. E a inclusão? A inclusão, que foi impulsionada por Salamanca e depois reforçada por outros documentos, como a Convenção da Guatemala, de 99, ela inverte essa lógica. A ideia é que a sociedade e a escola é que devem se modificar para acolher e valorizar a diversidade. Tem que remover as barreiras. O foco passa a ser transformar o ambiente para garantir que todo mundo participe. É uma mudança de um modelo mais médico para um modelo social, um modelo de direitos humanos. Essa mudança toda para a inclusão, ela trouxe também um foco renovado na prevenção e na intervenção precoce. Fez sentido pensar nisso? Sim, total. Ficou cada vez mais claro que muitas deficiências poderiam ser evitadas ou, pelo menos, seus impactos poderiam ser minimizados. Aí entra a prevenção, que atua em 3 níveis, né? Quais são? A primária, que é para evitar que aconteça, tipo vacinação, cuidados pré-natais adequados. A secundária, que é o diagnóstico e a intervenção bem no início para reduzir o impacto. O teste do pezinho é um exemplo clássico. Certo. E a terceira? E a terciária, que já entra com reabilitação, educação, para minimizar as consequências da deficiência que já existe, melhorar a qualidade de vida. E é triste pensar que as causas de muitas deficiências ainda estão ligadas a fatores sociais, né? Infelizmente, sim. Pobreza, desinformação, falta de saneamento básico, acesso limitado à saúde, à nutrição, tudo isso aumenta os riscos. No Brasil, a estimativa é alta, cerca de 10% da população com alguma deficiência. E o custo social de não prevenir é muito, muito maior do que investir em programas de saúde, nutrição, educação para gestantes e crianças. É um investimento que compensa, então? Sem dúvida. E a prevenção passa por cuidados essenciais em várias fases. Antes da concepção, saúde dos pais, exames. Durante a gestação, pré-natal, nutrição, evitar riscos. No parto, assistência qualificada e depois do nascimento, cuidados com o bebê, testes de triagem como o do pezinho. E quando a prevenção não foi possível ou a deficiência já está presente, aí a intervenção precoce se torna a chave. Fundamental. Os primeiros 3 anos de vida, mais ou menos, são um período de intensa plasticidade cerebral. O cérebro está se desenvolvendo muito rápido. A estimulação precoce ou intervenção precoce aproveita essa janela de oportunidade. Como funciona? Através de uma avaliação cuidadosa, planejamento, atividades de estimulação motora, cognitiva, de linguagem, social e um ponto crucial, com o envolvimento ativo da família. O objetivo é otimizar o desenvolvimento da criança e prevenir ou atenuar possíveis atrasos. Você falou na família. Isso é um ponto nevrálgico, né? Receber a notícia de que um filho tem uma deficiência deve ser, nossa, um momento de impacto gigantesco. É um choque devastador para a maioria dos pais, sim. Representa a perda daquele filho idealizado que todo mundo imagina. É o confronto com o inesperado, o medo do futuro, a incerteza. As fontes que a gente consultou trazem relatos anônimos que ilustram bem essa dor. Eu me lembro de alguns exemplos que você mencionou que foram bem marcantes. Aquela mãe que recebeu uma descrição clínica super fria da espinha bífida da filha, quase como se fosse um problema mecânico, né? Caso 1. Exato. Ou o diagnóstico chocante de mongoloide, dito de forma abrupta pelo médico ali na hora do parto. Caso 2. Terrível. E aquela outra mãe que expressa um desespero tão profundo que a morte pareceria mais fácil. Caso 3. São reações que mostram a profundidade do abalo emocional. Mas também teve um contraste, né? Um caso positivo. Sim. Em contraste, um outro relato, caso IV, mostra como uma comunicação sensível, honesta, mas que oferece apoio por parte do profissional de saúde, como isso pode fazer uma diferença imensa na forma como a família começa a lidar com tudo. Como é que os especialistas descrevem essa jornada emocional das famílias? Tem fases, padrões? Existem alguns modelos que descrevem fases comuns, sim, mas é importante lembrar que cada família vive isso de um jeito único, claro. O Krinsky, por exemplo, ele fala de uma fase inicial de alarme, estresse, angústia, negação.
Depois vem uma de reconhecimento, aceitação, quando a realidade começa a ser processada, e finalmente uma fase de reajuste, habituação, em que a família se reorganiza, se apega à criança, se adapta à nova realidade. Entendi. É um processo. É um processo. Outros autores, como a Miller, descrevem fases um pouco diferentes. Sobrevivência, depois a busca por informação, por apoio, o ajustamento e, por fim, a separação, que é permitir a autonomia da criança na medida do possível. O ponto central, então, parece ser que é um processo complexo, difícil e que o apoio, começando já pela forma como a notícia é dada, é absolutamente vital. Absolutamente crucial. Clareza, sensibilidade, honestidade sem criar falsas esperanças, né? Apoio prático, apoio emocional, envolver ambos os pais desde o início e uma coisa muito importante, conectar essa família com outras famílias que já passaram por experiências parecidas. Tudo isso pode facilitar muito a travessia desse período tão difícil. Faz sentido. A família é o primeiro e o mais importante ambiente para o desenvolvimento e para a aceitação da criança. E todo o sistema familiar, os irmãos, a relação do casal, tudo é impactado e precisa de suporte também. Bom, percorremos séculos de história aqui na nossa conversa, hein? Saímos lá da rejeição, da eliminação na antiguidade, Uma longa jornada. passamos pela ambivalência medieval, vimos o despertar da razão, da ciência, o nascimento da educação especial, a luta por direitos, até chegarmos aos conceitos de hoje: inclusão, prevenção, apoio familiar. Foi uma longa jornada, de fato. Uma evolução marcada por avanços lentos, às vezes com retrocessos, é verdade, mas com uma direção bem clara, principalmente no último século. O reconhecimento crescente da dignidade, dos direitos e do potencial das pessoas com deficiência. E a grande virada? Acho que a mudança de foco, né, do indivíduo para a sociedade, a exigência de que os ambientes, a escola, o trabalho, a cidade, se tornem inclusivos. Essa talvez seja a transformação mais significativa de todas. Com certeza. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão talvez um pouco provocadora. Considerando todo esse caminho histórico, essa evolução em direção à inclusão, ao respeito pelos direitos, que barreiras atitudinais, que preconceitos sutis, talvez até inconscientes, ainda podem existir hoje nas nossas interações diárias com pessoas com deficiência? Boa pergunta. Mesmo entre nós que talvez nos consideremos informados, bem-intencionados, como é que a gente pode continuar a desafiar, a desconstruir essas barreiras mais invisíveis que, no fundo, ainda limitam a verdadeira inclusão? Fica aí para a gente pensar.